Fala, pessoal, finalmente a estreia, o grande dia da estreia do podcast Direto ao Assunto, cujo protagonista, cujo ator principal é o José Neumann Pinto, jornalista, meu parceiro, né? Aliás, eu que sou parceira do Neumann nessa empreitada, eu me chamo Isabel de Castro Pinto, sou historiadora. Fala, Neumann, direto ao assunto. Bom, José Neumann Pinto sou eu, paraibano de Iraúna, 73 anos de idade, 57 anos de jornalismo, de radialismo, eu também sou radialista, e há alguns anos na televisão. Tenho 12 livros publicados e um canal no YouTube que está no ar há 5 anos, com 53 milhões de visualizações nos seus vídeos. E agora, nessa nova empreitada, na qual eu vou me lançar, não apenas como comentarista político, mas também de cultura, literatura, futebol, esporte em geral, e, sobretudo, assuntos do interesse seu. Quem manda aqui é você, meu caro amigo, que divide comigo o fato de nós sermos os pagadores de impostos, aqueles que sustentam a República, que é furtada e alimentada em alto padrão para a casta de políticos e outros sugadores. Exatamente, uma dupla que não foi escolhida por acaso. Por quê? Porque participamos desse projeto do qual eles vão ter a oportunidade de conversar aqui, que é o documentário Acordo com o Lampião, que está escrito na camisa do Moacir, Acordo com o Lampião, só na boca do fuzil. Um documentário que teve a participação especial do Marcelo Felipe Sampaio, que é cineasta, do Moacir, que é historiador, e é um documentário muito interessante, muito novidadeiro. Por quê? Porque traz um recorte ainda, acredito, muito pouco discutido, que é em relação aos uns grandes inimigos de Lampião, que são os nazarenos. Então, o documentário, o recorte do documentário é este, né? Falar sobre esses inimigos de Lampião e como foi que a gente quer saber aqui, como foi que esse documentário foi construído. E também vale dizer aqui que nós participamos desse projeto. Estou muito feliz, honrada, orgulhosa de mim, do Neumann, né? Que eu participei como historiadora, Neumann como jornalista desse projeto. E o resultado final foi muito bom. Já houve a estreia, né, Marcelo, no Cine Belas Artes, uma estreia muito esperada e contou com um público muito bacana, lotou o público lá no Cine Belas Artes. Tiveram que mudar de sala. Exatamente. E essa conversa inicial, essa conversa de estreia que nós vamos ter aqui. Inicialmente, o Marcelo vai se apresentar, não é? O Marcelo tem um currículo muito extenso de cineasta. Eu queria que você contasse um pouco para a gente, rapidamente, a tua trajetória como cineasta. Bom, meu nome é Marcelo Felipe Sampaio. Primeiro, eu queria agradecer de estar aqui, tá? Agradecer ao Neumann, Isabel. Tá, a minha história de cineasta vem de uma longa data, assim, sabe? Eu era cineasta antes de saber que era cineasta, né? E assistindo uma vez, em 1984, eu assisti um filme chamado Tubarão, né? No Supercine da TV Globo, né? Na minha TV preto e branco, né? Eu assisti e também. Eu fiquei apavorado com aquele filme. E geralmente a gente ia dormir depois da novela, né? E meu pai insanamente me deixou assistir aquele filme. Falei, pai, eu quero assistir Tubarão. Ele deixou assistir Tubarão. E eu fiquei muito impressionado com aquela história, né? E aí passou alguns anos, né? Eu fui assistir um filme, até a gente dar risada, né? Que quando eu entrei na escola de cinema, todo mundo fala, eu gosto de cinema francês, eu gosto de cinema russo, eu gosto. Falei, não, eu tive vontade de fazer cinema assistindo O Predador no Cine Marabá, na Avenida Ipiranga, né? Aí eu tive aquela vontade, eu falei, caramba, eu gostaria de estar numa produção dessas, né? Só que em 1988 e 1989, uma ilha de edição custava $160 mil. E um rapaz da periferia de Diadema não tinha condições, né, de ter uma ilha de edição, de ter câmera, essas coisas, e entrei para o mundo das artes através da música, né?
E aí, da música, as mídias começaram a ficar mais baratas, o equipamento começou a ficar mais barato, e em 2004, 2005, eu virei cineasta e tô aí até hoje no meu 5º longa-metragem, né? E é isso aí. Antes de passar para o Moacir, que é jornalista, historiador, mestre em História pela PUC, quer dizer, é historiador como eu, é jornalista como o Neumann, é um cara muito capacitado, autor de 15 livros, né? Autor e coautor de 15 livros, dentre os quais, né, um dos mais famosos é Os Homens que Mataram o Facínora. Eu tenho 2 aqui, que são duas edições diferentes. É esse livro que é o mote para o documentário Acordo com o Lampião, Só na Boca do Fuzil. E eu queria saber, inicialmente, como foi o Moacir é do Nordeste, já tem esse contato anterior que a gente vai ter a oportunidade de conversar aqui, com o Lampião. Eu quero saber, você, Marcelo Felipe, que é um paulistano, como foi que em qual momento você deu de cara com o Lampião? Como foi isso? Então, com o Lampião e com um amigo aqui, né? Com o Moacir. O Moacir eu conheci quando ele estava fazendo meu filme La Plata e Viuí, Enterros e Guardados, que eu dirigi junto com meu amigo Paulo Alvarenga, né? Sobre os enterros e guardados da Guerra do Paraguai. Há uns 2 anos atrás, o Moacir falou, eu tô a fim de fazer esse filme sobre o Lampião, vamos fazer? E eu sempre fui muito o cara do fazer, assim, vamos embora, né? E no decorrer do processo, eu me descobri nordestino fazendo esse filme, porque é o seguinte, eu sempre sou um cidadão paulista, né, cara, e sou do rock and roll, grunge. Nascido na Avenida Paulista. Mas aí a gente foi lá para Juazeiro do Norte, teve uma das viagens que a gente foi para Juazeiro do Norte, eu via lá, Família Sampaio, não sei o que, Rua Leão Sampaio, Praça Leão Sampaio. Então eu descobri que o meu avô paterno, chamado Américo Felipe Sampaio, era primo de um deputado chamado Leão Sampaio, né? E o Leão Sampaio era um deputado muito conhecido, né? E eu descobri que o Leão Sampaio, que era primo do meu avô, da minha família, o filho dele construiu a estátua do Padre Cícero. E olha que coincidência. E o Leão Sampaio era médico do Padre Cícero e foi médico do Lampião, era médico oftalmologista, né? E eu gosto muito de andar em cemitério, essas coisas, sabe? Eu vou na cidade, vou lá visitar. A primeira coisa que eu vou visitar é o cemitério, porque pra mim cemitério não significa uma tristeza, significa história, né? E aí vi na lápide do meu avô 7/7/1897. Eu falei, cara, essa data tem alguma coincidência. O meu avô nasceu no mesmo dia que uma das datas de nascimento do Lampião, né? E morreu no mesmo dia do Jimi Hendrix, né? Então, eu me descobri nordestino, né? Porque essa história da minha família, e meu avô morreu no mesmo dia, foi pro céu no mesmo dia que o Jimi Hendrix. Então do Nordeste ao rock and roll, né? Então eu penso até em fazer uma música, como eu sou músico, eu penso até em fazer uma música de Lampião a Jimi Hendrix, né? Então essa foi a história. Vai ser sucesso. Que eu me descobri nordestino fazendo esse filme. Foi muito interessante, assim. E, inclusive, quando a gente tava lá inclusive fala no filme. Quando a gente estava lá na casa onde nasceu o Lampião, que é o Sítio Passagem das Pedras, né? A gente estava no dia 7/7/2022. Nada é por acaso. Moacir, vejo aqui o seu livro, que eu já li faz algum tempo, Os Homens que Mataram o Facínora. Isso me lembra título, nós todos aqui somos fanáticos por cinema, de um clássico do Faroeste, que é The Man Who Shot Liberty Valance, né? E que foi traduzido no Brasil como O Homem que Matou o Facínora. Mas os nazarenos, que são os personagens do livro, os inimigos de infância do Lampião, eles não participaram aliás, teve uma metralhadora deles, que foi a metralhadora que deu tiro fatal no Lampião, mas empunhada pelo João Bezerra. E não havia nenhum nazareno em Angicos quando o Lampião foi executado. Por que a diferença Os Homens que Mataram o Facínora, no qual foi baseado o documentário, e o nome do documentário que se refere aos nazarenos?
Bem, porque, bom dia a todos, é um prazer estar aqui, agradeço também, agradeço o convite. Como o Marcelo falou, ele se descobriu nordestino lá no Nordeste, né? E eu me senti mais nordestino ainda porque eu estava voltando. Depois eu já estou em São Paulo desde 78, já há mais de 40 anos, 45 anos aproximadamente, né? Mas o que acontece, Neumann? O título do livro, Os Homens que Mataram Facínora, é copiado desse faroeste com John Ford e John Wayne, e foi o título de uma matéria da revista Já, uma revista dominical do Diário Popular, em que eu trabalhava na época, e o meu editor, então, o Dario Palhares, até hoje um grande amigo, deu esse título porque eu tinha entrevistado o filho do João Bezerra, o homem que matou Lampião. Então ele deu esse título que eu falei, bom, quando eu li esse título, eu falei, esse é o título do meu livro. Quando eu escrever o livro, vai ter esse nome. Porque o livro nasce de uma série de reportagens que eu fiz no Nordeste para produzir material junto com um fotógrafo, um querido amigo Nário Barbosa, que também é amigo do Marcelo. E aí aconteceu que depois eu tinha tanto material que eu falei, eu vou contar essa história. E o personagem que mais me marcou de toda essa história foi o Nazareno, o velho Davi Jurubeba, com 95 anos, quando eu entrevistei, que contou uma série de histórias, inclusive o desafio que ele fez para o Lampião de um duelo de punhal. E aí, nessas viagens, a gente voltou no lugar onde isso aconteceu, né, que foi um dos principais combates lá de Lampião. E por que Davi Jurubeba chorou tanto a morte do Lampião? Pois é, ele estava. Quando o Lampião morreu, eles ficaram sabendo, eles estavam próximos, eles sempre ficaram 30 anos, 20 anos combatendo o cangaceiro, né? E quando eles têm a notícia da morte de Lampião, aí o Davi Jurubeba começa a chorar copiosamente. O Mané Neto, que é outro famoso nazareno, ao lado dele, pergunta, compadre, eles eram todos compadres, né? Você tá com pena de bandido? Tá chorando com pena de bandido? Ele falou, não é, compadre. É que eu que queria ter matado, né? Os nazarenos tinham um ódio tremendo de Lampião. Eu entrevistei Davi Jurubeba com 95 anos. Ele tinha lutado com o Lampião 70 anos antes e tinha perdido um irmão no colo dele, nos braços dele. Entre outros parentes, foram 12 nazarenos que morreram enfrentando o Lampião, os que estavam lá, mais alguns fora. Então ele, até aquela época, ele ainda tinha ódio de Lampião. E ele me dizia, porque nós que queríamos ter matado. Eles não confiavam plenamente no João Bezerra, eles tinham algumas diferenças com o João Bezerra, e eles que queriam ter matado. Mas uma metralhadora dos nazarenos estava lá, porque o João Bezerra pediu emprestada a metralhadora do Odilon Flor, outro nazareno famoso, e disse que queria combater eram os ladrões de gado, não disse que era Lampião, porque senão os nazarenos estariam. Então a maior frustração do Davi Jurubeba é de não estar presente no combate final, porque eles combateram Lampião várias vezes e eles sempre foram vitoriosos. E lá no céu ele está também arrependido de não ter participado do documentário de vocês. Davi Jurubeba, você já tinha morrido quando vocês escolheram. Já tinha morrido, mas a gente ainda assim conseguiu imagens antigas dele, lá dos nazarenos, e cederam, e ele aparece, ele contando que eu gastei minha mocidade enfrentando o Lampião. E ele diz assim, Lampião não foi vítima de ninguém, ele vitimou milhares. Então ainda continuava aquele ódio incontido desde a infância, né? Eu me lembro que quando eu entrevistei o Davi Jurubeba, 2 horas a entrevista, e a filha dele fazendo sinal para eu continuar falando com ele. Eu estranhei, por que você pediu para eu continuar? Falei, não, porque ele já é um homem de 95 anos, já é meio cego, meio surdo, já tem vários problemas. Mas quando ele fala de Lampião, e especialmente quando é alguém que entende do assunto, sobe a adrenalina, ele fica muito bem durante meses, ele não dá trabalho nenhum, porque ele ainda é vítima daquele ódio da infância, e que é natural, afinal de contas ele perdeu muitos parentes, ele perdeu um irmão no colo, o irmão estava ferido e levou um tiro dos cangaceiros. E efetivamente essa história aconteceu, ele desafia Lampião para um duelo de punhal, e Lampião responde para ele alguma coisa assim, Davi, esse negócio de brigar de punhal é coisa de doido, e não aceita o desafio. Porque a briga seria amarrar os braços de cada um com um punhal de 1 metro de lâmina, morreriam os dois, fatalmente, no combate, né? Mas quer dizer, então, a história dos nazarenos com Lampião é a história mais rica, uma das histórias mais ricas do cangaço, que a gente fez questão de contar, até porque ela é desconhecida do público em geral e é pouco conhecida, inclusive, pelos historiadores especializados nessa temática, né? Rossi, aproveitando a questão da infância que você falou,
Eu percebi, né, e também me tocou bastante, né, você dizer nas páginas iniciais de Os Homens que Mataram Facínora que você entrou em contato com essa história, como nós, né, diferentemente do Marcelo Felipe Sampaio, desde a infância, né, que a gente conhece, ouve histórias acerca do cangaço, sendo que eu percebi que o momento-chave em que você teve um outro olhar, uma outra percepção do cangaço foi justamente quando você se distanciou. Ou seja, quando você saiu do Nordeste, veio morar em São Paulo, e aí todo esse mito de invencibilidade em relação a Lampião, principalmente, né, eu estou falando principalmente em relação à figura do Lampião, até então tão incontestável, tão invencível quanto Lampião. E aí houve esse momento de distanciamento que me lembrou muito, 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 viu, Neumann? E você conhece a obra, é O Rei dos Cangaceiros, de Billy Chandler, né? Você imagino como foi para você entrar em contato com esses autores, e aí Frederico Pernambucano também estava enveredando nesse processo de quê? De análise crítica do cangaço, porque até então, né, pelo menos o que se tinha era o quê? Era um apanhado de histórias acerca do cangaço, mas faltava a crítica, e eu acredito que a tua contribuição foi essa, contribuir para a crítica. Lampião é só esse mito invencível que aparece na poesia popular, né, que aparece na literatura de cordel. Como foi esse processo, Moacir? Pois é, Isabel, exatamente. O Lampião é um personagem da minha infância, né? Meu avô contava história, meu avô paraibano, radicado no Ceará, Joaquim Pereira, contava história do Lampião. Meu pai, Moacir Assunção, o mesmo nome que eu, também contava histórias. Então a gente ouvia aquelas histórias todas míticas, né? Claro, eles não eram pesquisadores, eles eram pessoas comuns. Minha cidade está a 300 quilômetros aproximadamente de Serra Talhada. Eu nasci em Araripina, me criei em Trindade, são cidades ali do sertão, ao lado da cidade do Luiz Gonzaga, de Exu, né? E aí essas histórias povoavam a minha infância. Mas aí quando eu vim para São Paulo, eu me tornei livreiro, trabalhava na livraria Saraiva e tinha contato com muitos livros. Foi quando eu comecei a ler livros mesmo. Então o menino tinha 14 anos, né? E aí caiu nas minhas mãos esse livro. O livro Lampião, o Rei dos Bandidos, do Billy James Chandler. Vamos dizer que foi um americano, um brasileiro, brasilianista, né, americano, estadunidense. Foi o livro que me despertou mais para o personagem. E aí eu comecei a ler, comecei a acumular material e a visão do Lampião foi se transformando, né? Até então eu tinha aquela visão de Lampião como um herói nordestino, como um bandido social, quase como uma espécie de um Che Guevara brasileiro. Depois descobre que não tem nada a ver. Que era a imagem do Rui Facó. Que era a imagem do Rui Facó. Foi construída nesse período, né? Talvez como uma forma de enfrentamento da ditadura, em algum momento talvez tenha um certo grau de compreensibilidade, né? Mas daí eu me tornei jornalista e comecei a trabalhar no Jornal Diário, no saudoso Diário Popular, um jornal onde eu comecei minha carreira, basicamente, né? No jornalismo diário, e um dia eu fiquei sabendo de uma entrevista, de um lançamento de um livro do Antônio Mauri Correia de Araújo, até hoje reputado como um dos maiores pesquisadores do cangaço, de quem me tornei grande amigo depois, em que ele, junto com a neta do Lampião, Vera Ferreira, estavam lançando um livro. Eu fui lá, os conheci e me tornei amigo do Amauri. E quando foi dali a 2 férias, eu convidei o Nário Barbosa para ir para o Nordeste fazer o roteiro do Lampião. Porque eu tinha visto uma exposição no MIS dos guerrilheiros zapatistas, e eu falei, não, eu quero contar uma história desse tipo, uma história que a gente ilustre com imagens e que a gente conte detidamente. Mas que história? Eu falei, uma história brasileira, né? Então a primeira história que me ocorre é Lampião. Eu falei, poxa, voltarei a entrar em contato com minhas raízes, já que eu estava muito perto dali. E aí o livro nasceu dessa série de reportagens que a gente fez. E depois, quando eu chego, eu tinha tanto material que poderia produzir um livro. Mas não seria uma biografia de Lampião, que tinha muitas, eu não tinha condições de escrever uma biografia. Agora, eu falei, mas eu sempre pensei assim, quando eu imagino o Napoleão, um sujeito enorme, mas e o tamanho do comandante Nelson, que o enfrentou, o almirante Nelson? Então, sei lá, Hitler, um grande personagem histórico, mas e o tamanho do Stalin, que o enfrentou? E de outros grandes personagens, né, dos americanos, dos italianos. Então, eu falei, bom, então precisamos falar desses personagens que não estão
no centro do palco. O palco é do Lampião. E os outros que os enfrentaram, quem são? Aí fui resgatar, consegui encontrar muitos vivos, entre eles Davi Jurubeba, mas vários outros vivos ainda, gente com 98 anos eu consegui entrevistar. E aí essa história foi ganhando corpo, até que quando eu cheguei, falei, não, vou contar a história dos inimigos. É essa história que me cabe. Eu acho que eu acabei inaugurando um pouco a contar a história dos volantes, que eram meio esquecidos. E aí, entre os volantes, os que mais me chamaram a atenção foram, sem dúvida, os nazarenos. Por isso que essa história se transforma, então, no nosso documentário. Porque essa frase, acordo com Lampião só na boca do fuzil, foi o momento que Lampião, como se ele fosse um diplomata de um governo, ele tenta um acordo de paz com os nazarenos. E aí, só que já haviam morrido os nazarenos, alguns nazarenos. E o velho João Flor responde para Lampião, não é exatamente essa frase textual, mas ele responde algo parecido, ele diz assim, acordo com Virgulino, os nazarenos nunca chamaram Lampião de Lampião, chamavam de Virgulino porque eles eram amigos de infância. Acordo com Virgulino repousa na boca do meu rifle. Essa frase eu achei fortíssima, poética. Quando eu falei para o Marcelo, ele falou, não, esse é o título do documentário. Tá aí o nome do filme. E aí ficou, ficou forte, né? E se tivesse tido a trégua, se Lampião tivesse feito o acordo, provavelmente ele teria dominado o Nordeste todo. Porque ele teria pegado uns cabras do lado dele que era tão bravo que nem ele. Então ele teria dominado todo o Nordeste se ele tivesse feito esse acordo. Se ele tivesse feito o acordo de paz, né? E eles não teriam entrado para a polícia, eles entraram para a polícia depois, né? Pois é, os nazarenos se transformaram nos inimigos que ele temia. Tem muitos relatos dele dizendo, se os macacos não vierem com Mané Neto, é a mesma coisa que nada. Ele tinha muito respeito, ao mesmo tempo que ele odiava os nazarenos, mas ele tinha um certo respeito, os nazarenos o respeitavam também. Era um ódio que era um ódio misturado com respeito, era alguma coisa assim. Era um ódio meio com amor, sabe? Tipo, tanto é que uma vez o Lampião se encontrou com o Odilon Flor, né? O grupo se encontrou com o Odilon Flor no meio de uma estrada, e um só olhou para o outro, deixou o outro passar, né? A gente acredita também que foi por causa o irmão do Lampião, ele foi baleado na quixabeira lá de Nazaré. E os nazarenos capturaram o nome do irmão do Lampião, é o Livino, né? Capturaram o Livino. E aí ficava, mata ou não mata, e fala, não, a gente vai matar ele no combate, né? E deixaram o irmão do Lampião embora. Eu acredito também que isso está relatado no filme, que o Lampião reconheceu e tinha uma certa ética, né? Falou, a gente não pode brigar, não pode matar o pessoal na covardia, a gente tem que matar o pessoal em combate, né? Era um negócio muito interessante, assim, da vivência entre os nazarenos e Lampião, né? Marcelo, aproveitando tua fala, como é que vocês, principalmente você, né, que é o cineasta, como é que você conseguiu fazer esse recorte? Imagina, vocês todos aqui devem imaginar, né, chegar no Nordeste e o tanto de gente dando relato, tem tanta gente para dar relato sobre o Lampião, sobre o cangaço, que conheceu Antônio Silvino, que conheceu o Curiço, que conheceu... É muito relato para dar conta. Como é que vocês fizeram essa triagem para direcionar para os nazarenos, né? Como é que foi, qual foi o desafio de vocês para conseguir fazer essa triagem? Quando o professor me convidou, quando a gente foi lá para Nazaré, eu falei, tipo assim, eu não era o especialista no assunto, sabe? Então eu falei, professor, o que a gente tem que fazer? A gente tem que entrevistar o maior número de gente possível. Então chegamos lá, parecia uma cidade cenográfica, sabe? Parecia aquela cidade cenográfica da Globo, muito pequena, não tinha farmácia. Uhum. Daqui a cidade é uma rua, uma esquina. Sim. Né? E em todos os meus filmes, eu sempre procuro pegar o maior material possível, mais gente falando, e é um processo meio intuitivo, né? O processo, para mim, o processo mais importante no cinema é a montagem, sabe? Você pode ir lá colocar um monte de material na ilha lá e o material ficar na ilha e você não sabe o que fazer. Então a gente vai... O processo que eu uso, tá? E depois eu me juntei com o professor para a gente ver qual que eram as melhores histórias, ficar selecionando pequenas partes legais, assim, sabe? O que é legal quando no documentário uma pessoa fala uma coisa
e o documentário muda. Você entendeu? Eu gostaria que você explicasse o que é Nazaré e Nazareno, porque Nazareno só me lembra Jesus Cristo, um santo. Eles não são propriamente santos, mas porque o filme de vocês praticamente está revelando Nazaré e os nazarenos para o Brasil, para o Nordeste, para o Brasil e para o mundo. Bem, os nazarenos, eles são dessa cidade que se chama Nazaré do Pico, que chegou a se chamar Carqueja por um tempo. É um pequeno distrito de Floresta, que é uma cidade que está no sertão pernambucano, ao lado de Serra Talhada, a cidade do natal do Lampião. E até a gente faz essa brincadeira no filme, né, dizendo que a gente vai falar dos nazarenos, mas não são os nazarenos lá dos antigos cristãos. São os nazarenos que são valentes, né, que enfrentaram o Lampião. Então, eles são amigos de infância. O Lampião mora em Nazaré. Quando ele sai de Serra Talhada, ele se dirige a Nazaré. A família Ferreira mora lá. Uma parte da família Ferreira, inclusive, se radica em Nazaré. E a família do Lampião, o Lampião e seus irmãos arrumam uma série de confusões com os nazarenos. E você sabe, como um homem sertanejo, que no sertão você não agiu de forma correta, as pessoas vão se lembrar disso pro resto da vida. E foi o que aconteceu com os nazarenos, com esse grupo familiar lá, composto, na verdade, por 2, 3 famílias, Nogueira, Lira e também Ferreira e Ferraz. São basicamente parentes entre si. É um distritozinho pequeno, mas que não só enfrentou os cangaceiros, como também em determinado momento enfrenta a Coluna Prestes, enfrenta os revolucionários de 30, e em determinado momento a polícia de Pernambuco, comandada por um inimigo dos nazarenos, cerca a cidade para pedir o armamento, só que o Lampião estava vivo ainda. E aí eles se recusam a entregar e falam para a polícia entrar e tomar. Eram 100 policiais e tinham 100 nazarenos prontos para resistir até a morte. E aí a polícia desiste, não dá para combater esses caras. Então são um pessoal de origem, eles são agricultores simples, gente humilde, gente honesta, mas muito valentes até a loucura. Alguns dos nazarenos se tornaram célebres no combate ao cangaço. E eles todos, então, mais de 100 nazarenos no final entram na polícia, né, e se tornam policiais, porque o que a polícia percebe? Que quando levava soldados do litoral, eles apanhavam dos cangaceiros, não tinham condições de enfrentar. Agora, quando eles começam a pegar os nazarenos, eles percebem que os nazarenos ganham praticamente todos os combates com os cangaceiros. Aí eles começam a contratar nazarenos. Um dos primeiros que entra é o Mané Neto, que Lampião vai chamar de Mané Fumaça, e que é um dos mais bravos dos nazarenos. Então, aos poucos vão entrando outros, e se torna esse grupo que combate o cangaço e basicamente vence todos os combates, ou quase todos, e que Lampião passa a temê-los, a tal ponto de propor aquele acordo de paz que a gente falou um pouco antes, né? Quer dizer, então, é um núcleo familiar que se torna inimigo dos cangaceiros, embora tenha Ferreira lá. Alguns Ferreira ficaram lá em Nazaré e moraram lá, e eram protegidos por esses nazarenos, que ele dizia, não tem culpa de ter parente bandido. Em determinado momento, até um pernambucano que liderava forças paraibanas, o Clementino Quelé, que é outro grande inimigo, vai lá na cidade para matar os Ferreira. E aí os nazarenos dizem para ele, você tem que passar por cima do nosso cadáver para matar os Ferreiras. E ele desiste. Quem é que vai querer enfrentar os nazarenos, né? Então eles eram basicamente parentes, quase que muito próximos, se não parentes, mas muito próximos dos Ferreira, de Lampião, mas que se tornam inimigo por uma série de desfeitas que o Lampião e seus 2 irmãos, Livínio e Antônio, cometem contra a população, e eles se tornam inimigos mortais e levarão essa inimizade por mais de 20 anos até a morte de Lampião. E é interessante essa questão dos nazarenos, essa ênfase que foi dada aos nazarenos no documentário de vocês, porque o grande momento de enfrentamento de Lampião, bastante conhecido, né, Neumann, lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte, que é o momento em que a cidade põe o Lampião para correr. Então, esse é um grande momento que, digamos assim, o Lampião é desmoralizado. Esse contexto dos nazarenos... Que 10 anos antes da morte de Lampião. Exato. Isso foi em 28, Lampião morreu em 38. Exato, que o próprio prefeito enfrentou, na verdade ele já tinha feito arruaças nas redondezas, já tinha avisado que ia atacar, não é, Mossoró, que já era uma cidade grande para a época, e esse é o momento em que uma cidade ou que determinadas pessoas, é o momento mais conhecido, né, de enfrentamento de Lampião. E aí você
traz no teu livro e traz no documentário esses outros personagens que são muito pouco, quer dizer, são conhecidos, mas não é dada a ênfase que você deu na tua obra e que vocês conseguiram trazer tão bem para o espectador no cinema a partir desse documentário, né, Marcelo Moacir? O que eu achei interessante são vários personagens, os valentes, né? Os volantes valentes, que era o Odilon Flor, né? Tinha o João Gomes de Lira, né? Inclusive a gente ficou hospedado na casa da Cristina, lá em Nazaré, que é filha do João Gomes de Lira. Mas, por exemplo, quando eu voltei lá, parece que o tempo não passou. Então parece que você está naquela mesma época. O ódio praticamente é o mesmo, né? O ódio praticamente é o mesmo. O pessoal fala, cara, os caras chegam a babar, sabe? De raiva, assim, ainda do Lampião. A gente entrevistou uma menininha lá que ela falou, eu perguntei, quem é Lampião pra você? Ela falou, Lampião pra mim é um cangaceiro, ele matou meu tataravô. Eu vou fazer uma aspas aqui, a gente foi pra Juazeiro do Norte, filmamos toda a estátua do Padre Cícero, toda aí eu descobri a história da minha família, e a gente pegou um carro, só que a gente chegou 3 horas da manhã em Juazeiro do Norte. E filmamos lá, e em vez de descansar, a gente quis ir embora, né? Que vamos pegar o carro que é 600 quilômetros, né, professor? Mais ou menos. Mais ou menos. E aí a gente... E todo mundo cansado e a gente dormiu na estrada. O professor dormiu e eu dormi também. O carro foi saindo da estrada, assim. E a gente... E o carro, né? Aí, de repente, o professor acordou, eu me assustei. Então, o professor... Aí, 5 minutos depois, minha mãe ligou. Ô, filho, tá tudo bem, filho? Tá, mãe, tá tudo bem. Não aconteceu nada. E aí, a gente pensou na história de um curta-metragem, sabe? Tipo, que na realidade a gente morreu na estrada, né? Tipo assim, aconteceu o acidente mesmo, só que os espíritos e o carro continuou, né? Continuou andando até Nazaré, né? E aí a gente chegava em Nazaré e aí, em vez de encontrar a família, a Cristina, o Rubelvan, que é filho do João Gomes de Lira, a gente encontrava o Livino, que era o irmão do Lampião, a gente encontrava o Odilon Flor, sabe, o João Gomes de Lira na época, o Davi Jurubeba novo, né? Então foi um devaneio, assim, mas a coisa grande, o mais interessante é que a história, para os nazarenos, a história não passou, parece que tem praticamente 100 anos e a história parece que aconteceu ontem, né? Essa história de Mossoró é muito importante porque, inclusive, contam, né? Deve até ser lenda, mas contam que Lampião teria dito que cidade com 2 torres de igreja não é para o Lampião. A cidade era grande demais. E no caminho para Mossoró, eles passaram na cidade onde eu nasci, o Iraúna, Belém do Arrojado. E o Iraúna resistiu e não deixou não o bando de Lampião, mas um pedaço do bando de Lampião entrar na cidade. Depois eles passaram para o Rio Grande do Norte, um tio-avô meu foi sequestrado pelo Lampião. E minha avó dizia que tinha dançado com Chico Pereira, que era um cangaceiro de Souza. Então, quer dizer, eu conheço muito bem essa manutenção, não apenas do ódio, mas também da fama, do charme e tal, do cangaço pela minha origem, né? Tem aquela coisa que o Frederico Pernambucano fala também, que é a coisa do espírito do tempo, né? Que eles viviam aquele espírito de violência. Sim. E quando eles vieram aqui para São Paulo, vários cangaceiros vieram aqui para São Paulo, inclusive o Balão, né? Que é sobrevivente lá de Angico, a Sila, o Zé Sereno. Você vê o Zé Sila também, a Sila sobrevivente também, de Angico. Sobrevivente. E a Sila era costureira da Hebe. E o Zé Sereno trabalhava numa escolinha de vigia. De vigia, né? E é engraçado que aqui o ambiente não era violento. Então aqui eles não trouxeram aquela violência para eles. Não vieram aqui dando tiro nos outros. O Balão é um cara, teve quantos filhos? 25 filhos, né? Alguma coisa assim. O Balão teve... Tem caso até de soldado de Era volante... mais do amor do que do ódio. Mais do amor, cangaceiro que se tornaram amigos, né? Já tinha passado, né? Quer dizer, porque é exatamente esse período do fim do cangaço, anos 40,
é o período da grande industrialização de São Paulo. Então, o período que os nordestinos vieram para cá de forma mais organizada, né? Então, uma coisa completa a outra. Boa parte dos personagens do livro eu entrevistei em São Paulo mesmo, que eram ex-cangaceiros. A Cila convivi bastante com ela, né? Ex-cangaceiros, ex-volantes, todo mundo ligado ao universo do cangaço, né? Alguém chamou o Lampião de capitão? Fiquei Não, é ao contrário. curiosa. Por exemplo, os nazarenos, eles têm total desprezo, né? Um chamava ele de ceguinho, né? Ele tinha apelido de ceguinho. Ele não chamava de virgulino, mas não chamava de capitão. Ninguém chamou ele de capitão, né? Aí é o ódio que eles tinham lá na época. Ô, Marcelo, eu quero chamar a atenção do nosso público, né? Do podcast Direto ao Assunto, com Isabel e Neumann, para o seguinte... até hoje o cinema brasileiro deve um documentário como esse de vocês, porque até hoje a imagem do perseguidor de cangaceiro é uma imagem nobre, nobiliárquica, do coronel Zé Rufino, que na verdade nem matou Lampião, matou Corisco. E uma das cenas mais cruéis, mais terríveis que eu já vi na minha vida é a descrição da morte de Corisco. Não tem nada a ver com aquela coisa do Glauber Rocha, Deus e o Diabo, né? Te entrega Corisco, eu não me entrego não, ao contrário, o Corisco agonizou. E o coronel Zé Rufino é um cara que ganhou muito dinheiro, coisa que não aconteceu, comprou uma fazenda e parece um lorde, né? No documentário do Paulo Gil Soares, Memórias do Cangaço. Né? Então esse filme de vocês, esse documentário, traz uma coisa completamente oposta a isso. Na verdade, o coronel Zé Rufino não é a melhor imagem do cangaço. Você conhece o filme do Paulo Gil? Conheço. Inclusive tem uma parte, né, dele. Eu peguei uma parte, a gente inseriu uma parte do Zé Rufino, aquela pergunta, Zé Rufino, você sabe o que você fez, né? Mas pelo contrário ali, o Corisco era um personagem muito violento também, né? Não sei se o pessoal acredita na Lei do Retorno, por exemplo, ele assassinou o pessoal lá na família Patos, ele foi vingar a morte do Lampião, foi lá na fazenda Patos lá e cortou a cabeça de uma família inteira. Que não era a família que não era, tipo assim, que tinha entregado o Lampião. Ele fez a vingança no lado errado, né? Tipo assim, não era a família. Então, ele não precisava daquilo, né? Só sobrou uma criança, né? Uma criança que a Dadá salvou, né? Isso aí é contado nos livros, né? Contado na história, né? E pelo outro lado também, os volantes, os nazarenos também eram violentos. Da viúva do Corisco. Da viúva do Corisco. Pelo outro lado também, os nazarenos eram violentos também, né? Necessariamente, que nem o Frederico Pernambucano falou no filme, necessariamente violentos, sabe? Então tem a história, né, de uma velhinha lá, a velhinha, o Lampião ficou amigo de uma velhinha, e a velhinha foi lá, tá no filme, a velhinha foi lá, deu uma grana pro... O Lampião deu uma grana pra velhinha, a velhinha, em vez de esperar um pouco, vai lá e comprou a maior bodega lá né? E a volante tinha aquela coisa de inteligência, né? Ficava lá, olhou assim, pô, mas você era pobre, agora você tá com uma grana, quem te deu esse dinheiro, né? Aí apertaram a velhinha, não, foi o Lampião que me deu, né? Aí a velhinha foi lá e envenenou uma garrafa de cinzano, né? E aí o Lampião voltou lá pra tomar o cinzano. Pô, que legal, você comprou essa bodega aqui, né? Nossa, você devia ter comprado um negócio. Mas a volante não desconfiou? A velhinha, não desconfiou nada, não. Meu cinzano tá aí? Tá. Ela botou. O Lampião tinha um olho só, mas ele enxergava bem, né? Botou lá o cinzano, ele viu, tinha um buraquinho ali. Aí ela botou lá no copo lá, ele falou, toma primeiro. Ah, eu não gosto, não sou, não, toma primeiro, se tu não tomar eu vou te matar. Foi lá, a velhinha tomou, morreu. Ele ficou revoltado e tocou fogo na bodega com a velhinha dentro. Assim. Ele não admitia quem traía ele, né? Tanto a volante era violenta, como os cangaceiros eram violentos também. Tem um poema meu sobre essa questão do olho bom e do olho ruim do virgulino, né? Que foi muito baseado no poema do grande poeta paraibano Sérgio de Castro Pinto, tá quem eu mando aqui. Um grande abraço. Cadê o poema? Cadê o livro? Cadê o poema? Cadê o livro? Solos do Silêncio é o meu livro de poesia completa e o poema chama-se Galope e foi dedicado ao poeta paraibano Sérgio de Castro Pinto, que, de certa forma, eu cito de forma indireta. Né? Olho bom ele tinha para mirar, olho cego chorava seu destino.
Com olho bom, só dava para matar. Com olho cego, via o intestino. Só olho cego via bem o mar. O olho bom servia ao assassino. Com olho cego, foi capaz de amar. Com olho bom, sobrava apenas tino. Pé direito se via para correr. Pé esquerdo vagava no sertão. Com o pé direito, até foi de escolher. Com o pé esquerdo, dançava bem baião. Se o pé esquerdo buscava colher, o pé direito nunca deu perdão. Com o pé esquerdo, sabia descer. Com o pé direito, era só capitão. Com a bala foi viver para resistir. Sem bala, só viveu para ser um santo. O bornal só usava para fugir. No bornal, escondia bem seu pranto. Sem a bala em fuzil, foi existir. Com a bala em rifle, ele foi um espanto. Olho cego, ele usou para refletir. Olho bom, o vestia como um manto. Muito bem. Muito bom, muito bom. Esse é o poeta José Neumann e Pinto, que vai aparecer aqui no podcast Direto ao Assunto, que pouca gente conhece, o grande poeta José Neumann e Pinto. Vários livros publicados, dentre eles Solos do Silêncio, e o último que a gente vai ter a oportunidade de conversar aqui, antes de atravessar, né, Neumann? Vamos ter a oportunidade de conversar. Grande compositor também, né? Sim, parceiro de quem, Neumann? Eu sou parceiro de Zé Ramalho, de Walter Santos. Sou parceiro de Theo Azevedo, que recentemente nos deixou. Tem algumas parcerias aí pela vida. Muito bem. Moacir, em relação aos nazarenos, que é o nosso foco, o interessante desses outros personagens aparecerem, né, como eu falei aqui, o caso lá da tentativa de invasão de Lampião e seu bando em Mossoró, ser mais conhecido, o protagonismo do José Rufino e não dos nazarenos, eu acredito que se dê justamente porque essas pessoas eram pessoas muito próximas a Lampião, né? Era gente que era parte do contexto dele, né? E gente também, como vocês já tiveram a oportunidade de falar aqui, que tinham uma visão de mundo muito parecida com a dele e que resolviam tudo na base da violência, né? Tanto é que uma das histórias que você conta no seu livro é que esses caras, quando começaram a enfrentar Lampião, tinham é impressionante, tinha o garoto tinha 13 e o outro tinha 16 anos, quer dizer, eram adolescentes, né? Gente muito nova que resolveu enfrentar Lampião e seu bando. Mas por quê? Porque isso fazia parte de todo esse contexto, de todas essas, vamos dizer assim, essas exigências do momento. Era o que aquele momento, era o que aquele contexto pedia, até por uma questão de sobrevivência, né? Até por uma questão de sobrevivência. Então, eu queria que você falasse um pouco mais ainda quais foram, você coloca aqui no teu livro, no documentário também aparece um pouco disso, acho que 2, 3 momentos em que eles ficaram reconhecidamente inimigos de Lampião, né? Qual foi... como foram esses 2 ou 3 momentos, né, de enfrentamento em relação a Lampião e seu bando? Bem, tem vários momentos, né? Os nazarenos, por exemplo, o Lampião tinha uma prima que morava em Nazaré, né? E ele seria apaixonado por essa prima. Licor, exatamente. Licor Ferreira. E aí ele impediu que houvesse a festa, ele causou todo esse drama, os nazarenos depois o combateram. A gente coloca lá no documentário pelo menos 2 ou 3 combates principais em que eles se envolveram, né, e os nazarenos diretamente enfrentando Lampião. Detalhe que enfrentando Lampião sem ser da polícia. Sim. Enfrentando Lampião pessoalmente, porque eles se sentiram insultados. Né? Quer dizer, os nazarenos tinham 2 grandes líderes, que eram o velho Jurubeba, Antônio Jurubeba, e o velho João Flor, que eram os mais velhos ali da comunidade, era como se fosse o conselho de anciãos, digamos assim, né? E esses se sentiram insultados pelos Ferreira, especialmente pelos 3 irmãos, né? Lampião,
que é o Virgulino, o Antônio Livino. E aí esses combates começam, eles não arredam pé, eles efetivamente batem os cangaceiros. Tem esse episódio curioso que os nazarenos atravessam o São Francisco e vão combater Lampião na Bahia, quando Lampião se instala depois de ser derrotado em Mossoró. Bom, Mossoró derrota Lampião porque é uma cidade muito grande, muito rica, tinha muito dinheiro, eles conseguiram montar um verdadeiro exército. E o Lampião avisou antes, diferente de outros lugares, ele mandou a carta para o prefeito Rodolfo Fernandes, então eles estavam esperando, eles sabiam. Exato. Então, ele chantageou. Chantageou. Pedindo uma fortuna na época, para se não atacava. O prefeito respondeu, não, vem aqui que a gente vai responder na mesma altura. Ele montou um exército ali, eles tinham muito dinheiro e tinham condições de combater. Agora, Lampião ele foi derrotado em outros lugares pequenos, caso Uraúna, entre outros, né? Um lugar entre... É a Batalha do Enforcados e a Batalha das Baixas, né? Inclusive, a gente teve lá no local da Batalha do Enforcados, nunca a equipe cinematográfica foi pra lá, sabe? E é engraçado que tinha umas pedras, né? E o Rubelvan, nosso amigo nazareno, ele falava assim que os nazarenos eram doidos, sabe? Por exemplo, o Lampião, eles já estavam todos abaixados dentro de umas lajes que tinham lá, inclusive isso é mostrado no filme, e os nazarenos lá de peito aberto. E aí chegou uma hora que os nazarenos começaram a sentar bala no bando, mataram um dos cangaceiros, e inclusive acho que foi o Mané Neto, que foi pra cima do Lampião, foi pra cima lá dos cangaceiros lá, e os caras falando, cuidado aí, cara, os caras estão aí em cima de você. O cara, eu sei disso, e botaram todos os cangaceiros pra correr nessa Batalha dos Enforcados. Fazenda Garrote Enforcado, né? Parece que um garrote foi... Morreu enforcado ali, né? Aí ganhou esse nome. Interessante. E que nem eu repito agora, parece que o lugar tá do mesmo jeito, há 100 anos atrás, você vê e a gente vê marca de tiro nas árvores, marca de tiro nas pedras, tudo tá lá. É nesse combate das Baixas que acontece o episódio do desafio do Davi Jurubeba ao Lampião, né? A gente esteve nessa fazenda também nas Baixas, quer dizer, então há vários momentos, realmente eles montam um exército de garotos e vão enfrentar Lampião lá na Bahia. E aí o governo da Bahia, porque o governo da Bahia não sabia combater cangaceiros, né? Não existia esse tipo de bandido lá. Quando o Lampião chega, no primeiro momento ele não arruma confusão, é no segundo momento. E aí, quando ele começa a arrumar confusão, a Bahia não consegue combater e contrata nazarenos pagando um plus no salário, né? E vai esse exército de meninos nazarenos. E aí os baianos dizem, não, mas não dá, umas crianças dessas. E esse exército de meninos, esse pequeno exército, né, um grupo pequeno, bota os cangaceiros para correr. Então, quer dizer, eles são extremamente valentes, eles são, assim, o nível de valente era o nível de Lampião e dos cangaceiros, né? Eram dois valentes se enfrentando ali, né? Então, gostaria de fazer mais um comentário aqui, que é o seguinte, a Isabel e eu participamos do documentário com depoimentos, né? E o depoimento realmente importante é o depoimento da Isabel, porque o depoimento da Isabel coloca Lampião no contexto histórico brasileiro, no Estado Novo, e no getulismo, e na Revolução de 30, quer dizer, o Lampião, Angicos, em 1938, então já era um ano depois do golpe que construiu o Estado Novo. Isso tirou do Lampião a sua grande força, que eram os coronéis amigos dele, os coiteiros, né? E foi, quer dizer, o Lampião foi o bando de Lampião em Angicos foram as primeiras vítimas da repressão do governo fascista de Getúlio Vargas no Estado Novo. Essa contribuição que a Isabel deu é fundamental no documentário. As primeiras vítimas que se notabilizaram nacionalmente, porque Moacir, como historiador, também sabe disso e relata que nas páginas dos jornais, na década de 30, foi comum aparecerem cabeças de cangaceiros rolando nas páginas dos jornais, né? Na década de 30. Na verdade, o assassinato de Lampião foi esse momento em que o cangaço se notabilizou a nível
nacional, né? E aí eu queria aproveitar a oportunidade para perguntar para o Moacir sobre João Bezerra, nesse contexto. Eu queria saber... O que acontece, né? Exatamente, né? Quer dizer, poucos anos antes da morte do Lampião, ele tinha aparecido naquele famoso filme do Benjamin Abrão, exposto nas revistas nacionais, numa filmagem que hoje... Getúlio censurou. Que Getúlio censurou. O DIP apreendeu esse material, ficou anos escondido, guardado aí em algum lugar, depois foi reencontrado e não está na sua inteireza, né? Ele tem uma parte, só uma parte se perdeu, a maior parte se perdeu, né? Desse material do Benjamin. Quer dizer, o que acontece? O Getúlio, o poderoso ditador do Estado Novo, e de repente ele vê bandidos assim circulando tranquilamente, e tá na cara que eles não tinham medo de nada. Eles estavam muito bem armados. Ele até tem uma história que o Getúlio teria dito: mas tem ouro até na coleira dos cachorros, quer dizer, até os cachorros estavam bem tratados. Então ele determina para seus interventores nordestinos, chama todo mundo numa reunião em Recife, ali com o Juarez Távora e tal, que era o rei do norte, e avisa para os caras, fala: ó, se vocês não matarem o cangaceiro, eu vou chegar à conclusão, vocês estão recebendo salário de bandido. E aí, pressionados, eles têm que resolver, né? E aí se dá o evento da morte do Lampião. O João Bezerra recebe a informação, ele acompanhava os cangaceiros já há algum tempo, já tinha tido alguns combates, pelo menos mais um combate com o Lampião. Ele recebe a informação que Lampião estava nas redondezas, pressiona um dos coiteiros, um dos protetores, e esse confirma que Lampião está ali. A gente conta essa história toda no filme, inclusive com entrevista do Paulo Brito, filho do João Bezerra, né? E aí ele recebe aquele famoso telegrama Boi no Pasto, dizendo que Lampião estava na região. Ele vai para lá, pega a metralhadora do Odilon e consegue então matar os cangaceiros, né? Eu lembro que João Bezerra era pernambucano de Afogado em Gazeira, só que ele dirigia uma força de Alagoas, né? Que entra no estado vizinho ali de Sergipe e comete lá o episódio de Angico, né? E João Bezerra, assim, existia, ele tinha alguma proximidade com os nazarenos, mas ao mesmo tempo os nazarenos não confiavam plenamente em João Bezerra, né? Eles tinham alguns problemas, e tem um episódio que a gente conta no filme em que o João Bezerra propõe para Davi Gelubebo, acho que é para Mané Neto, envenenar uma água ali no Raz da Catarina, um deserto no meio da Bahia, onde eles combateram. E o Mané Neto se nega, fala: não, eu quero matar Lampião em combate, não é envenenado. Veneno não. Veneno não. Então, quer dizer, é um personagem um tanto quanto controverso, que depois ganha a história dele, claro, ele é recebido pelo Getúlio, recebe uma recompensa, se torna fazendeiro. Ele fica numa situação bem, bem cômoda naquele momento, né? Mas o Zé Rufino tem aquela grande fama, e é verdade, de ter matado muitos cangaceiros. Os nazarenos de terem enfrentado Lampião durante muito tempo, terem matado vários cangaceiros. Mas o personagem que mata o Lampião, que efetivamente vence o combate final, não era exatamente um desses grandes inimigos de Lampião, mas acabou dando um pouco de sorte também, de estar no momento certo, na hora certa. E no lugar certo. No lugar certo. Olha, um dos relatos mais interessantes que eu li ultimamente foi o livro Como Dei Cabo de Lampião, do João Bezerra, que é o relato dele, maravilhoso. Eu gostei. Isabel adorou o texto. Eu gostei. Como Dei Cabo de Lampião. Eu gostei. Gostei O título é ótimo. Maravilhoso, E é interessante como o João Bezerra já está completamente imbuído desses novos tempos, que é... O Estado Novo. É o Estado... Não é bem o Estado Novo, é a Era Vargas. É o varguismo. Ele não fala, não cita o nome Getúlio Vargas, ele fala Estado Novo, uma vez, duas, ele fala... Estado Novo, não fala em Vargas, mas fala dos novos tempos, e ele se refere àquele contexto da República Velha, aquele contexto qual Lampião estava inserido, como um contexto, uma página que deveria ser virada, né? E que ele tinha ajudado a contribuir. Então, é muito interessante como ele se sente como ele se sentiu uma pessoa destinada a
a matar Lampião, né? A dar cabo de Lampião, e como que ele, no relato, justifica isso, dizendo que aquele passado não deveria mais imperar no Nordeste. Tanto é que ele fala de Brasil, ele fala da nação, o falar dele não é regional, ele tenta nacionalizar aquele evento, que é a morte de Lampião, o significado daquele evento para a morte de Lampião. Assim, foi um dos relatos do cangaço, assim, mais interessantes que eu tive a oportunidade de ler nos últimos tempos, justamente por conta desse fervor, né, do João Bezerra em relação a esses novos tempos, né? Aliás, o cangaço trouxe à literatura brasileira um grande autor, que é o Frederico Pernambucano. Sim. Frederico Pernambucano é um grande autor brasileiro, não é pernambucano, é um grande autor brasileiro, né? Discípulo de Gilberto Freire. Exato, que está no documentário Acordo com Lampião, Só na Boca do Fuzil. A gente vai concluir, porque essa história é um poço sem fundo, né? A gente vai ter a oportunidade de voltar aqui muitas vezes, espero. As portas estão abertas. Eu queria, antes de concluir, agradecer mais uma vez a presença dos ilustres convidados aqui no nosso podcast, na estreia do nosso podcast, e queria que o Marcelo nos dissesse onde é que vocês vão estar daqui para frente, né? Para onde é que vocês vão levar Lampião daqui para frente? Nos contem, por favor. Contem pro espectador do podcast. Esse mês de junho é um mês muito importante, que a gente vai estar no Cariri Cangaço. E dia 19 de junho, o filme Acordo com Lampião estreia em todo o Brasil nos streamings. Então vai estar na Amazon Prime, no Look e várias outras plataformas. E dia 20, eu queria falar também um pouco da trilha sonora do filme. Sim. A trilha sonora do filme foi feita pelo Marcelo Gabay, foi feito pelo Tuco Barini. O Tuco Barini é um nosso ganhador do Grammy, você entende? Ele fez ele gravou o disco com a Gloria Estefan e ganhou o Grammy, né? E o grande Lúcio Maia, ex-guitarrista da Nação Zumbi, que participou da trilha sonora. E o Theo, originalíssima, né? Eu também Maravilhosa. participei. O baixista é o Theo. Baixista. E dia 20 de junho agora, às 8h30, a gente vai estar exibindo o filme, mas a gente vai fazer a trilha sonora ao vivo, né, lá no Cine Sesc às 8h30. E eu também vou participar como baixista da banda. Vai ter o Lúcio Maia, quem vai interpretar essa trilha, vai reinterpretar a trilha, é o Lúcio Maia com a banda dele. E eu vou tocar contrabaixo, né? Acho que é a primeira vez que um diretor toca, né? O diretor vai participar da trilha. A primeira vez? Não, já deve. Acho que tem eu e o Paul McCartney. Não, são duas pessoas no mundo, assim, eu tô brincando, tá? Depois não. Eu e o John Carpenter, né? Que é diretor e faz a trilha do filme, né? É uma brincadeira, tá? E a gente vai fazer a trilha sonora ao vivo, e com o Lúcio Maia e a banda dele, vou estar fazendo a participação no baixo. E essa semana, dia 19, o filme vai estar em todos os streams aí pro Brasil todo ver e para todo mundo conhecer essa história dos nazarenos. Muito bem. E aí, Moacir? Bem, Conte. Também estaremos... o filme vai para o Nordeste agora no final de junho, né? Dia 26 nós passaremos o filme lá em Floresta, a sede de onde aconteceram os eventos. E 2 dias depois, dia 28, estará num evento chamado Cariri Cangaço, que reúne os principais pesquisadores do tema, lá na cidade de Jardim, no Ceará. Então encerraremos o mês e teremos em breve outras apresentações, uma delas na Livraria da Vila, lá da Fradique Coutinho. Mas o filme está ganhando corpo, está indo para todos os lugares e está uma história muito interessante. Merecidamente. Agradeço. Eu só queria... O festival que a gente vai exibir o filme com a trilha ao vivo, chamado Inédit. É um grande festival que rola no mundo todo, que é um festival de música e cinema. Chama Inédit o festival. É isso aí. Até a próxima. E muito obrigado. Direto ao assunto, né, José Neumann e Pinto? Direto ao assunto. Tchau, pessoal.